Oi gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e esses foram todos os livros que eu li no mês de abril. No mês de abril as minhas leituras foram melhores. E com certeza em parte foi por causa de uma maratona que a gente fez aqui do DLX. Se você acompanha o canal, você viu eu convidando o pessoal para a maratona. E também o grupo lá no Telegram, onde eu fiz alguns sprints, tanto na maratona como fora dela. E isso me ajudou bastante. Então, falando em maratona, vamos começar falando sobre projetos de leitura, não é? Na leitura conjunta do Buddy Read DLX desse mês, a gente leu Minha História da Michelle Obama. Aproveitando para falar do Buddy Read DLX, o livro do mês de maio que nós vamos ler vai ser Crave a Marca, que é um livro sobre... não sei, não me lembro. Eu sei que é ficção científica, da mesma autora de Divergente. E ele tava de graça no Kindle Unlimited. Eu espero que ainda esteja. De qualquer forma, usem o link do canal para pegar mesmo que ele esteja de graça, tá bom? E o Crave a Marca vai ser o primeiro livro do Buddy Read DLX que vai ser discutido totalmente pelo Telegram. Antes as discussões aconteciam no Instagram, mas o Instagram não aumentou a quantidade de pessoas por grupo e isso dificultou os nossos grupos, separou em muitos, ficou difícil. O Telegram é uma plataforma muito legal, parecida com o WhatsApp, mas melhor, em que tu não precisa divulgar teu número de telefone e tem várias ferramentas legais. Estamos há um tempão testando esse aplicativo e tá dando muito certo. A gente já tem um grupo lá. Se você não vai ler com a gente, você pode entrar no grupo do DLX de qualquer forma. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você entrar no grupo do DLX, a gente conversa sobre leituras de modo geral. Enfim, é um grupo bem legal e lá nós damos também todas as informações sobre os próximos grupos em primeira mão. E o grupo do Buddy Read DLX de maio para Crave a Marca também está aqui na descrição do vídeo. Corre lá, vem ler com a gente. Então, Minha História da Michelle Obama, nome bem ilustrativo. Minha História, escrito pela Michelle Obama, História da Michelle Obama. Um livro autobiográfico de memórias em que a gente se sente conversando com a Michelle. É impressionante o quanto esse livro é fluido e logo no início tu já te conecta com a Michelle e ela parece nossa amiga e a gente também se vê muito nela, principalmente nós mulheres. A força dessa mulher, a determinação, eu me vi muito nela. Eu não conhecia muito sobre ela, muita gente leu já admirando ela de antes. Eu não conhecia tanto. E eu fui surpreendida muito positivamente. Eu sou fã da Michelle Obama, agora eu posso dizer com todas as letras. Que mulher, que força, que guerreira, mãe, esposa, advogada, profissional, preocupada com as crianças, preocupada com educação, preocupada com o feminismo, com o racismo, com os Estados Unidos, com tanta coisa. Essa mulher é demais. E esse livro é muito bom. Além de tudo isso, ainda é uma ótima escritora. A Michelle bota todos os defeitos dela em xeque durante o livro, o que torna ele muito mais real. Porque tu vê todos os defeitos, tu vê todas as vezes que ela foi teimosa, todas as vezes que ela não gostou de uma coisa que na verdade não era pra ser tudo isso, como ela vê os próprios erros e reconhece, né? Então, ela também fala muito de terapia, de como a terapia ajudou ela a enxergar essas coisas. Ela fala do casamento dela e das dificuldades, ou seja, Barack Obama, meu filho, não é um homem tão perfeito assim. E acabamos admirando esse casal como o que eles são, sabe? Realmente, não só o que aparece na TV, mas com seus defeitos e qualidades. Nós vemos toda a jornada dele, desde a infância da Michelle, as escolas, faculdade, profissão, quando ela conhece o Obama, quando eles começam a se relacionar, toda a carreira do Obama, a presidência, a Casa Branca e agora um pouquinho do depois. Mesmo que você não goste de política, o que é o meu caso, não tem como não se identificar com a Michelle e não querer saber mais da história da Michelle. Então, gente, se joga. Não precisa gostar da Michelle antes nem do Obama. Não precisa gostar de política. Basta querer ser inspirado pela história de uma mulher moderna, atual, realista e maravilhosa. Inspiradora. Se você quer inspiração na sua vida, leia Minha História da Michelle Obama. Depois da maratona da LX, eu consegui ler 2 HQs. Começando por Oblivion Song Volume 2, eu já tinha gostado bastante da primeira, eu não vou falar muito já que a continuação não quero dar spoilers, mas na primeira nós temos alguma coisa que acontece, um experimento, faz com que parte da cidade vá para outra dimensão e parte da outra dimensão venha para a nossa.
E aí nós queremos saber por que aconteceu isso, como recuperar as pessoas que foram para lá, e já faz muitos anos e tal. Nessa segunda nós temos os desdobramentos da história da primeira, nós também temos um pouco do antes, de por que isso aconteceu, quem fez isso e etc. Eu não lembrava muito da primeira, mas a história se desenrolou por si e deu pra entender tudo dessa segunda sem ter que reler a primeira. A história toda foi super emocionante, vários momentos de ação que eu achei que ia dar tudo errado, e o final que eu não esperava, essa reviravolta, não esperava isso acontecendo de modo algum, eu não sabia nem que tinha a ver com esse mundo. Não posso falar mais sobre isso, só posso falar que eu quero muito o terceiro Oblivion Song, Intrínseca, pelo amor de Deus. Eu também li The Darkman do Stephen King, que eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a Torre Negra, porque é o Homem de Preto. Eu só li O Pistoleiro, que é o primeiro livro da série, então eu nem sabia também se eu ia entender alguma coisa. Só que fui surpreendida por saber que esse livro, na verdade, é todo super poucas palavras e muitas imagens. Eu acabei ficando 40 minutos lendo esse livro, que poderia ser lido em muito menos tempo, mas apreciando as imagens e tal, e tentando entender alguma coisa sobre o poema, que depois está escrito como um todo no final. Acontece que eu não gosto de poemas, não sabia que esse era um. Depois é que eu descobri aqui atrás que o Homem de Preto, a Torre Negra, etc. surgiu com esse poema, então esse aqui é o começo de tudo, então realmente não tinha spoilers, eu podia ler. Mas, como eu falei, eu não gosto muito de poemas, achei ok. As imagens também são legais, mas não é bem o meu estilo de desenho. Enfim, talvez depois que eu terminar a Torre Negra eu olhe pra essa HQ com mais amor, mas não era o momento e eu não sabia. Por enquanto a Torre Negra não está me ganhando, mas eu preciso ler o segundo livro. Eu também terminei. Meu Deus, eu não acredito nisso. Café da Manhã dos Campeões. Vocês não vão verem mais nenhuma TBR, meu Deus. Terminei esse livro aqui do Kurt Vonnegut. É o terceiro livro do Kurt que eu leio. Eu gostei muito dos outros dois, apesar de que muito mais de Cereja de Titã. Gostei de Matadouro 5 e agora esse aqui fica em terceiro lugar. Café da Manhã dos Campeões é legal, mas tem muito do que eu já vi antes do Kurt escrever. Algumas coisas eu marquei porque ele tem umas sátiras e umas jogadas assim que são engraçadas, que são irônicas, sarcásticas e que dão uma super cutucada nas pessoas em termos de racismo e preconceitos e sociedade como um todo, sabe? Que é super on point, assim, é super... Nossa, tenho vontade de bater palma de pé pra ele. E é esses momentos que vale a pena o livro. Agora, como história... Bom, nós temos aqui um cara que acha um livro e esse livro fala com ele. É como se esse livro tivesse sido escrito por Deus e que Deus tá dizendo que você é a única pessoa viva, o resto todo mundo é robô. E ele acredita e ele surta. Só que até chegar esse momento, porque ele começa dizendo isso... Mas o livro, lá no fim, que mostra isso acontecendo. No meio do caminho, ele vai pegando histórias de várias pessoas que não tem a ver e pincelando. Ele já fez isso em outros livros, mas nesse me pareceu tão lento, tão arrastado, tão mais do mesmo. Eu queria que desenrolasse a história do protagonista de uma vez. Aí fora que, nesse aqui nós temos o alter ego do Kurt Vonnegut, porque ele sempre escreve sobre o Kilgore Trout, que é um... escritor. Esse escritor tá em quase todos os livros dele e seria tipo um alter ego dele dentro do livro. Só que aqui nós temos também o criador, que ele diz que é ele mesmo. Então, tipo, o autor do livro tá dizendo: oi, eu sou o criador do livro, eu que criei Kilgore Trout, eu que criei o protagonista e por isso eu vou fazer eles fazerem isso e aquilo. Só que ele se insere dentro da história, do tipo, fui até o bar, fiz não sei o que, sabe? É muito alter ego dentro de alter ego. E eu acho que eu tava também voltando de uma ressaca. Eu tava louca pra terminar esse livro porque faz meses que ele tá na minha TBR. E acabou que não era o momento, eu acho. Ao mesmo tempo que eu acho que talvez não tenha sido o momento, talvez é que eu já tô saturada de Kurt. Eu já li tudo que eu tinha pra ler dele e eu acho que o resto não vai me... Ai, meu Deus, os fãs do Kurt vão me matar. Enfim, não sei. Só sei que não gostei tanto, dei 3 estrelas e ainda recomendo mais que tudo As Sereias de Titã, que foi o livro que eu mais gostei do Kurt. E é isso. E eu terminei dia 30, à meia-noite quase,
Não basta não ser racista, sejamos antirracistas. O primeiro livro que eu peguei da minha parceria com a Faro, que também foi um momento, assim, quarentena, ressaca literária, tudo junto, e eu ainda pego um não ficção que é sempre mais difícil de ler, e eu me senti até um pouco culpada, confesso, de primeiro livro da parceria eu demorar tanto pra ler. Pelo amor de Deus, Faro, não desiste de mim. Mas eu gostei muito do livro, pode ver que, eu espero que dê pra ver, que eu marquei muita coisa, porque eu aprendi muito. Muita coisa que eu sabia, ou melhor, eu achava que eu sabia muita coisa, né? E aqui as coisas que eu achava apareceram, até aí ok. Só que várias vezes ela dava uns exemplos de racismo que eu ficava, meu Deus, eu posso ser racista a qualquer momento. E depois quando ela explicava eu enxergava. Mas aí que eu percebi o quanto a gente pode ser racista sem perceber. Isso que eu sou casada com um homem negro. E aí aqui ela explica que esses negócios não tem nada a ver. Da gente dizer assim, mas eu tenho muitos amigos negros, mas logo eu que sou casada com um homem negro. Não quer dizer, a gente está numa sociedade, num sistema racista. O que a gente tem que fazer é ser antirracista, entendeu? É por isso esse título maravilhoso. Pra gente aprender a reconhecer a nossa fragilidade branca, que eu amei descobrir esse termo, fragilidade branca, que eu vou levar pra minha vida agora, tentando sempre perceber a minha fragilidade branca, que é aquele ego do branco, de que ele, Deus o livre, ele não pode ser racista, porque racista é mal, e a gente é bom, então bom não é racista. Só que não é isso hoje em dia, não é que nem antigamente que nós tínhamos o estereótipo do homem racista, que não gostava de negros e ponto. Hoje em dia é muito difícil alguém não ter contato com um negro, tu não vê as pessoas simplesmente dizendo assim, não gosto de negro e é isso, e sai da minha frente. Não é mais assim o racismo. O racismo está em outras coisas, em outros pedaços do sistema que fazem a gente olhar pro lado e não ver um colega negro. É isso aí que tá o problema, aí que tá o racismo. E quando a gente fica quieto e a gente não enxerga a nossa fragilidade branca e a gente não aprende, a gente não evolui e a gente não tenta mudar o sistema, ele vai continuar um sistema racista. Por causa da nossa fragilidade de não perceber os momentos em que a gente tá errado e os momentos em que a gente é conivente com as situações. Enfim, tô quase aqui apontando o dedo para as situações e começo a me exaltar, mas esse livro me ensinou muito, eu gostei muito do livro, principalmente mais pro final, que ele me mostrou mais coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Em grande parte dele, eu só, como é que eu vou dizer, reestabeleci coisas que eu já tinha lido sobre, mas aí da metade pro final eu aprendi coisas muito novas e principalmente a nomear certas coisas que eu já tinha percebido, mas agora eu sei a teoria por trás, sabe? Muito tinha me perguntado também sobre ler um livro sobre racismo de uma mulher branca, já que não é um local de fala dela. Mas aí eu percebi que esse livro, na verdade, é sobre a gente se perceber branco e parar de querer dizer que não vê cor, porque não adianta a gente não ver cor. Porque a sociedade vê, o sistema vê. Então a gente ficar dizendo, mas pra mim são todos iguais, a gente tá deixando o sistema fazer as coisas do jeito que ele já faz. Gente, acabou aqui a minha bateria na hora que eu tava falando desse livro. Mas, então eu não sei exatamente onde parou, mas eu acho que eu falei bastante já. E o que importa é que eu amei descobrir tudo que eu descobri nesse livro. As coisas que eu já sabia, eu consegui dar nome a elas e ainda aprender mais coisas que eu não sabia. E se vocês ficarem interessados, podem pedir aqui nos comentários e de repente eu trago um vídeo só sobre ele. E por último, então, eu li 4 contos de mulheres perigosas. Nós estamos lendo, eu e o Iago, lá do canal Luago nos Livros, um conto por semana. Se você quiser ler com a gente, ainda dá tempo. Tem um vídeo no canal do Luago todos os sábados. O canal do Luago tá aqui nos cards. E vocês podem daí comentar lá, eu sempre comento também o que vocês estão achando do conto da semana. Podem me perguntar no Instagram qual é o conto, podem conversar comigo pelo Instagram também. Eu tô fazendo vlogs que saem de 4 em 4 contos, o primeiro vlog tá aqui. Eu tô gostando muito desse livro de verdade, então se vocês quiserem ler, vocês podem começar do próximo conto, vocês não precisam ler desde o início. Nós vamos ler agora, na primeira semana de maio, o conto número 7, que é Lutando com Jesus, olha que nome. Então venha ler com a gente, comenta comigo no Instagram, comenta com o Iago lá no canal dele e também espere pelo próximo vlog. Mas enfim, sobre os contos, eu vou falar rapidamente, eu falo mais pra vocês nos vlogs.
O terceiro conto, A Canção de Nora, é uma ficção histórica. É uma parte da história do rei Henrique... algum número que eu não me lembro agora. Rei Henrique II. E nós temos uma das filhas dele e as coisas são vistas pelos olhos dela. Eu não gostei muito desse conto pelo fato de que a gente é inserido do nada numa história que já era pra gente saber por ser histórico, mas eu não entendo nada de história da Inglaterra, não é mesmo? Aí ele fala de pessoas que são conhecidas historicamente, mas eu não conhecia, e eu acabei entendendo muito mais desse conto quando o Iago fez o vídeo dele. E eu não gosto de ser jogada assim, do nada, numa história e não entender nada, sabe? As Mãos que Não Estão Lá, de Melinda Snodgrass, é uma ficção científica que ficou um pouquinho confusa porque é uma história dentro de uma história, mas seria um mundo em que humanos e alienígenas convivem, mas tem muito racismo com os seres alienígenas e tal, e um cara se apaixona por uma mulher alienígena, ou seja, exótica, e todo mundo vê isso com maus olhos e certas coisas acontecem aí, reviravoltas. Eu gostei bastante pela parte da ficção científica, óbvio que eu ia gostar, então eu achei um conto bem legal, apesar de que eu preferia que não fosse uma história dentro da história. No conto Explosivas, do Jim Butcher, nós temos uma história de fantasia urbana. E nessa fantasia nós temos uma história de resgate. Eu achei a história, o roteiro em si um pouquinho fraco, e eu não tava muito afim de ler fantasia. Mas já o Iago, por exemplo, gostou muito, e pelo que eu vi, muita gente que leu com a gente também gostou. Então eu acho que vocês vão gostar, não vão tanto pela minha. Mas é um spin-off de uma série que esse Jim Butcher já tem. Então dá um pouquinho de curiosidade de querer saber sobre a série. De repente, se a gente tivesse lido a série, gostaria mais desse continho. E o último conto que eu li esse mês foi Raíza Stepanova, que, meu Deus, que conto maravilhoso! Um dos meus favoritos. Eu fico muito em dúvida de qual que eu prefiro, se era o Meu Coração Está Partido, que eu li no mês anterior, ou se era Raíza Stepanova. Mas, meu Deus, Raíza Stepanova é maravilhoso. Também é uma ficção histórica, só que de uma piloto russa. Sabe os pilotos russos que participaram da Segunda Guerra Mundial? Então, uma piloto russa, ela fala de outras pilotos que realmente existiram na história. E aí a história dela é que ela é muito determinada e ela quer ser um as. E pra ser um as tem que derrubar 5 outros aviões inimigos, né? E no meio disso ela tem uma notícia ruim que pode afetar a vida dela como profissional. Então ela precisa mais que nunca virar um as. E enfim, é maravilhoso! Eu amei essa história, amei a fluidez, amei a personagem. Eu gostei de tudo real. E agora eu falando aqui, eu começo a pensar que talvez ele realmente seja o meu favorito do livro até agora. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de abril. Me contem aqui nos comentários o que vocês leram, qual das minhas leituras vocês mais se interessaram. Curtam o vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez que vocês aqui. Eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo, tchau! Ou para de miar, tu vai sair. Sai! Sai! Eu vou te tirar daqui se tu não sair por si. Ô, bosta. Ô! Quer brincar? Vai lá. Tá impossível esse gato hoje.